Vasco! Forjado na dor. Forjado na dor. A gente pode ter um time limitado? Sim. O Vasco tem peças fenomenais dentro do seu elenco, a ponto de ser um time forte para disputar títulos no ano de 2024? Não. O Vasco é um time limitado? Muito. Hoje vimos diante da Água Santa. Porém, diferente do ano passado, o Vasco, nesse ano de 2024, o Vasco não é um time medroso. O Vasco não é um time que desonra essa camisa. E o Vasco tem um elenco de homens. Homens. E com todo o respeito do mundo na palavra. Mas o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje é um time de homens. Para vencer o Vasco aqui em São Januário, para eliminar o Vasco aqui em São Januário, é difícil. É difícil. Não vai ser fácil. O Vasco deu mole, errou muito. O jogo fácil. O Vasco abre o placar aos 4 minutos da primeira etapa, faz 2-0 aos 21. O jogo na mão. Tá lindo. A festa tá linda. Isso daqui hoje é até a madrugada. Isso daqui hoje é até a noite. Não tem nem o que falar. O grande porém, era o seguinte: o Vasco abriu o placar bem. O Vasco conseguiu ser superior e muito à Água Santa nos 20 primeiros minutos iniciais. Mas qual foi a grande loucura? A partir do momento que o Vasco consegue abrir o placar, consegue a superioridade do placar 2-0, e entende, porque acredito que o Vasco entendeu, por homenagem ao Jardim, porque fenomenal também. Mas a partir do momento que o Vasco entendeu que era superior ao Água Santa, o Vasco simplesmente deixou de jogar bola. O Vasco deixou de jogar bola. A partir dos 25 minutos da primeira etapa, o Vasco não jogou mais. Viu o Água Santa jogar em São Januário. O Água Santa gostou do jogo, empatou a partida. No final do primeiro tempo, ali no gol, aos 48, do Neilton, entrou no segundo tempo superior ao Vasco novamente. Hoje vai ser isso daqui na barreira, tá? Hoje a barreira é assim. Então o Vasco ali, no segundo tempo, entrou mal. Não à toa o Emiliano fez mudanças logo no início do jogo, né? Salvo engano. Ele coloca o Matheus Carvalho e o David. Mas mesmo assim o Água Santa continua superior. O Água Santa faz o segundo gol. A torcida do Vasco é desproporcional. Mas aí a partir do que o Água Santa faz o segundo gol, em vez do Vasco tomar para si novamente o controle do jogo, o Vasco não toma para si novamente o controle do jogo e deixa o Água Santa gastar ainda mais no jogo. Então o Água Santa passa ali grande parte da segunda etapa com o jogo na sua mão. Dentro de São Januário, lotado, a torcida, é claro, é normal. Vem o pensamento que aconteceu no início do ano passado, da eliminação precoce, dentro do mesmo São Januário, uma equipe menor de tradição, né, que era o ABC, para a torcida dar um baque, passa tudo na mente do torcedor, mas a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Água Santa simplesmente ele quis mandar no jogo, e aí não mais tecnicamente, mas do jeito brasileiro de ser. O Água Santa atrapalhou o andamento da partida aqui, como poucas vezes eu vi em São Januário. E aí do Água Santa atrapalhar o andamento da partida, com todo respeito aqui. Vou até usar de forma de semelhança ao que o Caio Ribeiro usou no programa Sport TV. O árbitro de campo hoje de Vasco e Água Santa era um bananão, era um bobalhão, que ele simplesmente deixou o Água Santa mandar no jogo. O Água Santa mandou no jogo hoje, e não no bom sentido. O árbitro desvia as coisas que estavam acontecendo, né? O Água Santa fazendo uma cera descontrolada, o Água Santa fazendo faltas, um rodízio de falta desproporcional, e o juiz vendo. Mas aí esse foi o maior erro do Água Santa. Por quê? Porque a partir do momento que o Vasco viu que tinha o seu adversário querendo mandar no jogo dentro da sua casa, meu amigo, aí eu acho que veio aquele sentimento que esse elenco tem, diferente do que o elenco do ano passado tinha. O sentimento de pertencimento, o sentimento de aqui na nossa casa vocês não vão fazer isso, o sentimento de em São Januário vocês não vão fazer essa bagunça. E aí foi a partir desse momento que o Vasco toma para si o controle novamente do jogo,
volta a ser superior ao Água Santa e numa bola parada, que é o grande ponto forte do Vasco nessa temporada de 2024. Com o Dimitri Payet, o Vasco chega ao empate numa bola parada, falta na cabeça do Lucas Piton, o Piton empata o jogo. Vasco, se tivesse tempo e se o juiz deixasse o jogo nas mãos do Vasco da Gama, que atrapalhou o andamento também no final do jogo, o Vasco conseguiria fazer o 4-3. Foi para os pênaltis e hoje, agora toca o São Januário, vou mostrar aqui para vocês. Tá assim hoje. Então, como eu estava falando, né? Ali, na penalidade máxima, o sentimento era diferente. Não sei se aqui do estádio, né? A gente entende o jogo da mesma maneira que você aí consegue compreender. Mas o sentimento do torcedor que estava aqui era o seguinte: o elenco está com raiva, o time está bolado, revoltado com a postura da Água Santa, foi uma vergonha o que esse Clube Paulista fez aqui em São Januário hoje, e o sentimento passava para a arquibancada era esse: a gente não vai perder hoje. O Vasco abre com a cobrança de Dimitri Payet, Léo Jardim pega a penalidade máxima, e aí o resto é história. O Vasco classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Era para ser assim? Não era. Era para o Vasco passar perrengue, porque passou um sufoco. O Vasco classificou nas penalidades máximas de uma equipe de quarta divisão do futebol brasileiro. Era para ser dessa maneira? É claro que não, não era. Foi legal ser dessa maneira? Não foi legal. Não foi legal para nós vascaínos. Mas eu tenho certeza que para esse grupo aí do Vasco da Gama é essencial. Sabe por quê? Porque é um elenco forte, competitivo, que disputa títulos, que conquista campeonatos. Ele é forjado na dor. O elenco do Vasco, esse time aqui, que hoje, às 20 minutos do primeiro tempo, mostrou ser uma equipe que desfilava no gramado, é uma equipe forjada na dor. Uma equipe que sofreu muito no ano passado com aquela Série A, quase caíram, mas conseguiram a permanência, e que hoje, novamente, forja-se mais um pouquinho. Um elenco que, como a gente falou, é um elenco de homens, não é um elenco frouxo, não é um elenco que se amedronta, é um elenco que, acima de tudo, honra muito essa cruz de malta que a gente carrega no peito. Hoje, eu tenho a convicção que nós aqui da arquibancada olha para dentro das quatro linhas e nos sentimos representados. Diferente do que acontecia. Hoje o torcedor vascaíno, ele se sente representado ao olhar dentro do campo. Então, uma classificação muito importante, volto a repetir, né? Não precisaria ser assim, não deveria ser assim. Para nós, como torcedores, é ruim, mas tem pontos positivos. Ponto positivo 1, forja o elenco, forja o grupo. Cria um grupo ainda mais forte e ainda mais preparado para situações adversas, como foi hoje aqui em São Januário. Ponto 2, alerta ligado. Um alerta ligado. Eu tenho certeza que hoje aqui em São Januário, o Lúcio Barbosa, o Alexandre Matos estiveram presentes acompanhando o jogo. E é bom para que eles vejam que não está legal, que não está bom, que precisa reforçar, que precisa de chegadas, que precisa contratar. Porque do jeito que está, meu amigo, tomando sufoco para Água Santa em São Januário, não pode. Independente se foi um apagão, independente se foi um desligue durante ali grande parte do primeiro tempo e do segundo tempo, não interessa. Hoje o Vasco da Gama, dentro de São Januário, se mostrou uma equipe despreparada para o ano de 2024. Tem peças boas, torcedor, é claro que tem. A gente tem um 10 que desfila dentro de campo. A gente tem um Bedel que é um líder defensivamente. A gente tem o Léo Jardim, que é o melhor goleiro disparado hoje do futebol brasileiro. Mas precisa de mais. Precisa de mais peças. E hoje, essa partida aqui em São Januário, liga exatamente esse sinal de alerta à diretoria do Vasco, que precisa contratar. Porque se não contratar, vai ficar ruim. Domingo é mais um teste para esse elenco. Domingo é Vasco Nova Iguaçu, Maracanã, jogo festivo, 60 mil pessoas. A gente espera, sinceramente, que o que foi visto hoje aqui em São Januário não se repita no domingo. Nós, como vascaínos, não merecemos isso. Não merecemos. Mas, infelizmente ou felizmente, né, é aquele ditado: se não for sofrido, não é Vasco da Gama. E hoje, mais do que nunca, ficou exemplificada essa frase. Se não for sofrido, não é Vasco. Mais uma vez sofrida, mais uma vez Vasco passando. E para quem gosta de relembrar, né, a conquista lá da Copa do Brasil, de 2011 foi assim. Teve um jogo muito sofrido contra o ABC de Natal. O Vasco sofreu, penou e passou com um gol também na Bacia das Almas.
Vasco naquele ano em seguida iria ser campeão. Quem diria que uma equipe que sofreu para eliminar um ABC em 2011 iria conquistar o título brasileiro no mesmo ano e na mesma edição da competição? Se quem gosta de relembrar, quem diria, né? A gente pode estar falando isso daqui a 8 meses. Quem diria que o Vasco, que sofreu para ganhar da Água Santa em São Januário, iria ser o campeão da Copa do Brasil? Essa é a desejada. Essa é a almejada. A competição que o torcedor vascaíno quer é a Copa do Brasil. E é claro, a gente vai lutar como torcedor, em arquibancada, como jornalista acompanhando até o fim por essa conquista, porque nós merecemos. Isso foi o pós-jogo. Se inscreva aí, compartilhe. Amanhã, às 7 horas, a gente está aqui para falar melhor, né, sobre o que aconteceu nesse jogo. Fica aí, ó, com a barreira, que hoje isso daqui vai rolar até de madrugada. Tamo junto, Vascão! Se não for sofrido, não é fácil.